Amém? Glória a Deus. Irmãos, por favor, fiquem de pé, todos. Antes de entrarmos na celebração da ceia, nós vamos meditar na palavra do Senhor. E você que trouxe a sua Bíblia, abra em Atos, capítulo 11, apenas o versículo 18. Uma pequena meditação para depois cearmos com o nosso Deus. Irmãos, é muito importante nós mostrar para as nossas crianças o quanto elas são importantes. Assim como elas também conseguem prestar atenção na aula e aprender dentro da sala de aula, elas também conseguem ouvir atentamente a palavra e aprender com a palavra de Deus. Nós temos pais, nós temos que entender isso. Amém? Então nós vamos sempre fazer isso. Depois nós vamos pedir umas crianças para estar vindo, recitando um salmo aqui na frente, lendo um salmo. É muito importante torná-los importantes dentro do culto também ao nosso Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, apenas o versículo 18. Olha o que diz o texto. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Vamos ler mais uma vez? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Nós acabamos de ler a gloriosa palavra do Senhor. Ó Deus, nós somos pecadores, Pai, falhos, limitados, mas o Senhor é santo, santo, santo. O Senhor nos justificou pela fé no nosso Senhor Jesus. Por isso, ó Pai querido, nós estamos aqui para adorar o Senhor, para prestar um culto a um Deus santo, maravilhoso e bondoso. Senhor, o Senhor sabe das nossas dificuldades, das nossas limitações, dos nossos pecados. Pedimos perdão ao Senhor por sermos tão falhos, tão pecadores, mas nós temos uma certeza que o Senhor perdoa pecados. Ó Deus, prepara o nosso coração nessa noite, Pai. Prepara a nossa mente, Jesus, que nós estejamos com o coração e a mente somente no Senhor Jesus, para que a palavra do Senhor venha gerar em nós arrependimento, fé, coragem, ânimo, força, milagres, pois sabemos que a Tua palavra ela é poderosa e nós sabemos o quanto o Senhor é bondoso. Então fala conosco, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Os irmãos, por favor, podem se sentar. Como nós lemos aqui no texto, o arrependimento foi o próprio Deus que nos deu, e Ele nos deu para a vida. O arrependimento é uma bênção de Deus, assim como a salvação, como a fé. E nós sabemos, irmãos, o quanto a igreja brasileira, a igreja cristã, ela tem negligenciado um grande mandamento do Senhor, como está na grande comissão, que é pregar o evangelho do arrependimento. Hoje se prega o evangelho da prosperidade, das conquistas, o evangelho aonde você está no centro, o homem está no centro, aonde Deus faz a vontade do homem segundo a vontade dele, do próprio homem. E nós sabemos que, além de sermos perdoados, salvos, o que primeiro aconteceu na nossa vida
foi algo chamado arrependimento. O arrependimento, nós sabemos que é uma mudança de mente, é uma mudança de opinião, é uma mudança de coração. A conversão, ela vem logo após, nos levando para outros caminhos que outrora não andávamos, mas com o arrependimento, que é uma mudança de mente, que é a metanoia, que é uma mudança de mente, uma mudança de pensamento, mudança de opinião. E com essa mudança, nós compreendemos que nós, com esse entendimento do arrependimento, nós entendemos que somos pecadores. Nós nos conhecemos agora. Nós só sabemos que somos pecadores, que nosso coração é mau, que nós precisamos urgentemente ser perdoados. E muda também, com o arrependimento, a opinião e o pensamento que nós temos de Jesus Cristo. Nós agora entendemos que somos pecadores, que necessitamos de salvação, de perdão, e sabemos que somente há perdão no nosso Senhor Jesus Cristo, que somente Jesus é capaz de perdoar o meu pecado, somente Jesus. O arrependimento, ele vem para mudar completamente a nossa vida, porque ele atua na nossa mente, ele atua no nosso coração. Porque, irmãos, todas as vezes que nós lemos a Bíblia nos lê. Entenda isso. Todas as vezes que você pega o livro, abre um texto e começa a ler, e começa a meditar, o texto está te lendo. O texto, você está lendo o texto e o texto está te lendo. O texto está te mostrando o quanto nós somos pecadores, o quanto nós erramos, o quanto as nossas opiniões estão fora da palavra de Deus. Agora, a Bíblia, principalmente dentro do Novo Testamento, está repleta de passagens onde há ensinamentos para levar o ser humano na pregação do Evangelho ao arrependimento. Abram aí, por favor, em Lucas capítulo 5, verso 32. Lucas, você volta um pouquinho aí. Evangelho de Lucas capítulo 5, apenas o versículo de número 32. Lucas 5, verso de número 32. Olha as palavras de Jesus: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Ao quê? Ao arrependimento. Jesus veio para chamar não os justos. Justos aqui eram aqueles que se consideravam justos, aqueles que se consideravam bons, já perfeitos, como muitos dos fariseus e saduceus, que eram incapazes de reconhecer o seu pecado, a sua condição de pecador diante de Deus. Mas o Senhor Jesus veio para chamar aqueles que reconhecem que são pecadores e pelo arrependimento eles vêm à salvação. Olha só, eu não vim chamar os justos, sim, mas sim os pecadores ao arrependimento. O Evangelho convida o ser humano caído no pecado a arrepender-se dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo. É essa a mensagem central do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo: convidar aquele pecador, aquele condenado, desobediente, ao arrependimento dos seus pecados. Porque muitos olham para si e não vê erro nenhum, e não vê pecado nenhum, são bons demais. Irmãos, a verdadeira conversão, ou o verdadeiro cristão convertido, ele entende que mesmo salvo, mesmo em muito tempo de igreja, uma vida já um bom tempo no Evangelho, ele entende que ele precisa mudar, que ele precisa abandonar ainda muitos pecados. Agora, o fariseu, o saduceu,
aquele que se torna como religioso, ele tem o seu pecado como estimação, ele mantém o seu pecado ali com ele, não tem problema isso. O problema está no pecado do outro, não no meu. O problema está na falha do outro, não na minha. E olha só o que o escritor de Provérbios, Salomão, escreve sobre estes. Abram aí, por favor, Provérbios 30, verso 12. Provérbios, capítulo 30, também apenas o versículo 12. Provérbios de Salomão, capítulo 30, verso 12. Há uma geração, podemos ler? Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há pessoas que olham para si: eu estou bem, eu não preciso de nada, eu não preciso me arrepender de nada, eu estou muito bem onde eu estou, da condição que eu estou. Mas o crente verdadeiro sempre olha para ele e fala: como eu sou ruim, como eu sou falho, como eu peco, como eu erro, como eu necessito do perdão do Senhor, como eu necessito de ser lavado pela palavra de Deus. Assim, irmãos, é o que nós estamos estudando aqui na escola bíblica do Evangelho de João, capítulo 9, que nós iniciamos hoje, que fala sobre um cego de nascença que ora foi curado por Jesus Cristo. E os fariseus questionavam por que Jesus curou aquele homem. E ali Jesus, na verdade, o centro daquele estudo, daquele capítulo, é mostrar a cegueira espiritual que todos nós nascemos com ela. Há pessoas que nascem com a cegueira natural. Agora, todo ser humano ele nasce com a cegueira espiritual. Ele não consegue ver o seu estado de pecado e muito menos consegue ver Jesus Cristo como Salvador, como Deus, como Verbo vivo, como Verbo que se fez carne e habitou entre nós, como aquele que morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, aquele que foi para a cruz por causa dos nossos pecados. O arrependimento é um presente, é uma dádiva do Senhor, é algo que o Senhor nos dá para a vida, como o texto que nós acabamos de lermos. Irmãos, é preciso, pela palavra de Deus, levar o ser humano a arrepender-se do seu pecado. Jesus veio pregando: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependam-se dos seus pecados. Olha aí, Lucas, também no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 46 e verso 47. Lucas 24, versículos 46 e 47. Esse é o texto da grande comissão, verso 46 e também no verso 47. Acharam? Evangelho de Lucas 24, 46 e 47. E disse-lhes: assim está escrito e assim convinha, que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o quê? O arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. É preciso Jesus instruindo a grande comissão, aqueles que depois de Jesus ressurreto iriam agora pregar o Evangelho a toda criatura, e deveriam pregar o Evangelho de arrependimento, o Evangelho que leva o homem, que leva o ser humano ao arrependimento, arrepender-se da sua vida pecaminosa, arrepender-se dos seus pensamentos pecaminosos,
das suas intenções pecaminosas, para que você possa mudar a sua opinião sobre você mesmo, a sua visão sobre você mesmo e principalmente sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui diz que essa mensagem, ela ia começar em Jerusalém, como começou, ia para todas as nações. E a mensagem é uma: arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. Nós não somos bons como nós achamos que somos. Nós somos pecadores, orgulhosos, soberbos. Nós achamos que o Senhor tem que nos dar agora tudo que nós precisamos e queremos, e achamos que é o melhor para nós. Mas o que o ser humano necessita é se arrepender dos seus pecados. E esse é uma dádiva, e essa é uma dádiva, essa é uma bênção que o Senhor Deus deu para toda a vida. Olha aí também, Lucas 13, apenas o verso de número 5, volta um pouquinho aí. Lucas capítulo 13, verso de número 5. Aqui fala que o Evangelho do arrependimento, ele é para todos. O contexto aqui fala aonde pessoas sofreram um assassinato e outras um acidente. E ali mostra que eles questionam Jesus: e agora? Qual deles sofreu a pior condenação? Por causa do acidente ou por causa do assassinato? Jesus diz: não vos digo antes, verso 5 aí, se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. Todo aquele que não se arrepender, ele vai perecer, ele vai morrer. E é para todos, é para o mocinho e é também para o bandido. Ele é para todos os seres humanos. Todos que não se arrependerem dos seus pecados, vocês serão condenados. E é por isso que essa mensagem do arrependimento, a mensagem do Evangelho, ela é para todos os seres humanos. É para todos. Porque todos estão debaixo do pecado. E é por isso que a urgência da pregação do Evangelho é para levar o pecador ao arrependimento. Essa é a urgência, a maior necessidade da pregação do Evangelho: levar pecadores ao arrependimento, levar os homens, as mulheres, as crianças, adultos ao arrependimento. Porque essa é a mensagem da cruz. Para nós crermos na cruz de Cristo, nós temos que arrepender dos nossos pecados. Nós temos que arrepender-nos. Esse evangelho puro e simples, mas também poderoso, tem sido negligenciado, infelizmente. Porque o evangelho hoje é para passar a mão no ego de um pecador. O evangelho hoje está sendo pregado para as pessoas se sentirem confortáveis no seu pecado. Mas o evangelho, ele nos confronta. O evangelho, ele coloca o dedo na nossa face. O evangelho nos coloca contra a parede. O evangelho faz um exame por completo no nosso coração e na nossa mente. Como o texto de 1 Coríntios capítulo 11, aonde nós vamos ler daqui a pouco, lá no verso 26, se eu não estiver enganado, que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O Evangelho faz com que nós venhamos olhar para dentro de nós. O Evangelho não nos aponta a fazer exame da vida alheia, do pecado alheio.
mas primeiro para dentro de nós. Mostra onde está o seu coração, aonde está o meu coração. E quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós cremos no Evangelho de Jesus Cristo, o que gera em nós, através do Espírito Santo, é levar-nos ao arrependimento. E louvado seja Deus, que um dia nós arrependemos dos nossos pecados, porque muitos não vão se arrepender dos seus pecados. Muitos ainda vão viver conforme aquilo que Ele mesmo projetou como vida, como estilo de vida, como verdades absolutas. E nós sabemos, irmãos, que o Evangelho, ele nos dobra, ele nos pega de dentro para fora e nos coloca à mostra. Ele mostra, eu me lembro muito bem de quando eu estava na igreja evangélica, que eu tinha entrado pela primeira vez na minha vida, lá em Patinga, no ano de 2006. Eu me lembro da pregação do pastor, e eu lembro que quando ele pregava, o que vinha à minha mente era somente pecados. Só trazia à minha mente o quanto eu era falho, o quanto eu era miserável e pecador. E eu me lembro que naquele momento eu fui salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos, pois é chegado o Reino de Deus. Amém? Arrependei-vos, pois é chegado o Reino de Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, ó Pai, precisamos de Ti, Senhor. Nós somos pecadores, Senhor. Nós somos falhos, errantes. Ó Deus, mostre, Pai, aonde nós estamos pecando contra o Senhor, aonde nós precisamos melhorar, aonde nós precisamos permitir que o Senhor transforme o nosso coração e a nossa mente, aonde o Senhor precisa melhorar áreas da nossa vida. Pai querido, tira os meus olhos do outro, me ajuda a olhar para mim mesmo à luz das Sagradas Escrituras, aonde o Senhor Jesus é o padrão do varão perfeito. Me ajuda, Senhor, a seguir Jesus como meu principal influenciador, como aquele que molda o meu caráter, o meu coração e a minha mente. Ó Deus, nós precisamos do Teu perdão, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a verdadeiramente, Senhor, arrependermos dos nossos pecados, e não somente temos remorsos ou culpas, mas entendemos que estamos no pecado, que pecamos, que erramos e que necessitamos do Teu perdão e queremos mudança de vida, que não queremos mais ficar nesse pecado, que queremos abandoná-lo e viver uma vida reta na gloriosa presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela gloriosa palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém. Irmãos, amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Arrependei-vos. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependimento. Arrependimento. Todos os dias nós temos que nos voltar para o Senhor em arrependimento. Agora, irmãos, eu convido a toda a igreja a ficar de pé. Nós vamos celebrar agora a ceia do Senhor. Nós vamos participar desse sacramento, dessa ordenança do próprio Senhor Jesus.
todas as vezes que nós nos reunimos no nome do Senhor, nós vamos lembrar da tua morte e da tua ressurreição, do teu corpo ali na cruz do Calvário e do teu sangue ali derramado. Abra aí a Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do verso de número 23 em diante. Amém? Todos encontraram? Quem encontrou e puder ficar de pé, nós vamos ler a partir do verso de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, à noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Gostaria de chamar aqui à frente a irmã Margarida, a irmã Raquel, por favor, para nos ajudar aqui na ceia. Gostaria que os irmãos, por favor, continuem de pé. Irmã Margarida, irmã Raquel, por favor, para nos ajudar aqui na frente. Irmãos, esse é o momento especial do culto. Esse é o momento onde simbolicamente está aqui à frente o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, Ele foi morto, Ele foi espancado e morto ali naquela cruz. O seu corpo foi maltratado, pregado no madeiro, e o seu sangue verteu naquela cruz. E é por isso que está diante de nós o pão, que representa o corpo do nosso Senhor, e também o suco de uva, que representa o precioso sangue de Jesus. E você, examine-se a você mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Arrependa-se dos seus pecados. Abandone o seu pecado. Se é idolatria, tire-a do seu coração. Peça a Deus. Se é mentira, o orgulho, a fornicação, o adultério, a bebedeira, qualquer que seja, é o momento de você pedir perdão a Deus, se arrepender dos seus pecados e voltar para o Senhor. E você, lembre-se que nós não somos justos de estarmos aqui hoje, mas o Senhor nos tornou justos. Nós só estamos aqui por causa de Jesus. Então venham com fé, venham com amor, venha pegar o pão e venha pegar também o suco que representa o corpo e o sangue de Jesus. Teu sangue
leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue, tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Ainda espírito de oração, irmãos. Esse é o momento também, mais uma vez, examinar a nossa vida. Examinar como está realmente a nossa vida diante do nosso Senhor Jesus. Será que Ele é realmente o nosso Senhor? Será que verdadeiramente o Senhor Jesus é o seu Senhor? Na sua mão está um pequeno pedaço de pão. E foi isso que Jesus fez na noite em que foi traído. Ele sentou com os discípulos
foi comer a Páscoa. E ali ele instituiu a ceia do Senhor. Ali ele estava mostrando para os discípulos o que iria acontecer com ele poucas horas ali à frente. O corpo dele, representado por esse pão, ia sofrer todos os nossos pecados. Ia sofrer a punição de todos os nossos pecados. O nosso pecado levou Jesus para aquela cruz. E o corpo dele foi dilacerado. E Jesus, sentado com seus discípulos, pegou ali um pedaço de pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Meu corpo vai ser entregue naquela cruz por vocês. Fazei isso em memória de mim. Nesse momento nós temos que trazer à nossa memória que o corpo de Jesus foi espancado por causa do meu pecado. E é importante nós entendermos que o arrependimento nos levou a sentar à mesa com o Senhor. Amém? Então nós vamos agora participar do pão que representa o corpo do nosso Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja, Pai, por santo nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh Deus, obrigado por essa oportunidade, Pai. Obrigado, Senhor, por esse amor tão grande. Obrigado, Senhor, por essa bênção do arrependimento na minha vida. Aleluia. E o Senhor, ainda sentado ali à mesa com os seus discípulos, depois ele pegou o cálice, levantou aquele cálice com vinho, aquele cálice, aquela pequena porção de vinho representa o precioso sangue de Jesus. Aqui, irmãos, está na sua mão, nas nossas mãos, representando aquilo que é mais precioso nesse mundo. Aqui não tem prata, aqui não tem ouro, aqui não tem nenhum diamante, nenhuma pedra preciosa, mas aqui está aquilo que é mais precioso, o sangue de Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. É uma nova aliança, perfeita aliança, única aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nós estamos agora lembrando do sangue de Jesus que verteu ali na cruz. Do corpo do Senhor saiu todo o sangue, até a última gota. Tudo isso por causa dos nossos pecados e por causa do seu amor. Mas esse sangue não é para todos, é para todos aqueles que nele creem. É somente para aqueles que se arrependeram dos seus pecados. E eles foram lavados no sangue de Jesus. Agora nós vamos participar daquilo que é mais precioso, o sangue de Jesus. Amém? Vamos beber. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Oh Pai querido, obrigado, Jesus.
Obrigado pela salvação, Senhor. Obrigado, Jesus, por nos tirar da punição do inferno. Obrigado, Senhor, por ter nos comprado com o teu precioso sangue. Obrigado, Deus querido, por nos dar o arrependimento, por nos dar fé, por nos dar salvação mediante a fé pela graça no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, por morrer naquela cruz. Obrigado, Deus, por matar o seu Filho naquela cruz. Porque sem o sacrifício de Jesus naquela cruz, jamais haveria salvação para a humanidade. Obrigado, Senhor, por esse amor. Obrigado, Jesus. E que nós possamos viver uma vida totalmente voltada para o Senhor Jesus, como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Amém? O Senhor Jesus é o nosso Salvador e nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.